você ainda carrega uma das características que identificam você. Amém? O que identifica você olhando? O que me identifica? Se você me olhar assim, o que vai dizer para você que eu sou um pastor? O que vai dizer para você que eu sou um crente? Com o seu primeiro olhar. Antigamente nós identificávamos no ônibus, na rua. Lá vai um crente, está com a Bíblia na mão. Hoje, a gente tem que pedir para ver os aplicativos de celular, para ver se tem ou não. Mas vamos ler, vou ler com vocês ali. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 10 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Amém? Pode sentar. Quem aqui conhece a história de Elias e Eliseu e o caminho que Eliseu percorreu? Sabe dizer que não foi um caminho fácil. Eliseu, ele entendeu que quando decidiu receber o chamado de Elias, ele precisava estar alinhado futuramente com as ideias de Elias. E o conceito de um profeta no Antigo Testamento, ele é bem diverso. Hoje em dia, a gente lê a palavra que diz, né? Escute os seus profetas e prosperarão. É fácil um profeta hoje em dia, tu vir para a igreja. A gente precisa entender que um contexto desse Antigo Testamento, onde o profeta ele simplesmente estava aqui como já estava, ele andava vagando, ele ia para lugares distantes, remotos, era perseguido. Não era tão simples tu escutar um profeta. Muito menos você se tornar parte de um ministério de um profeta. Muito menos ser discipulado por ele. Amém? Faz sentido para você isso? Então vamos lá. O discipulado tem atributos paternos. É discípulo ao lado. É trazer para si e apontar destino. É saber que mesmo que doa, a pessoa cresce. Ou mesmo que doa em nós é para o nosso crescimento. Às vezes eu digo, os filhos eu olho e digo assim, principalmente com a Cecília, que está chegando numa idade de uma pré-adolescente, vamos dizer assim. Às vezes ela me questiona algumas coisas, eu digo, filha, não é para... Por que não? Eu digo, porque eu não quero. Aí vem aquela voz assim, meu pai me falava isso, eu ficava maluco, né? Como que eu não quero? Mas a gente sabe que aquilo é para o bem dela. E que meu pai falava a mesma coisa para mim. Porque pais fazem isso. É que nem a gente disse, se pudesse eu daria tudo para os meus filhos. Literalmente tudo. O não seria uma palavra extinguida do meu vocabulário. Quem é pai aqui? Estou mentindo? Alguém aqui, mesmo que tivesse a opção de dar tudo para os seus filhos, diria ou não? Sim ou não? Não. Porque está errado em dar tudo para os filhos. Porque o não traz o crescimento. O não revela destino. Aliás, o não revela o mau destino. Faz sentido isso para você? Então quando nós nos colocamos no papel de filho,
em nos tornarmos discípulos, precisamos logo entender que o não é necessário na nossa vida. Que o não faz parte da nossa trajetória para crescimento. E que muitas vezes o não nos abençoa mais do que o sim, Lucas. Porque o não nos tira do mau destino. O não nos tira do mau caminho. O não nos tira do que é imoral. O não nos tira daquilo que é fatal muitas vezes. Então nós precisamos entender isso. Que o amor paterno, ele é diferente do da mãe porque a mãe protege. O pai também protege, mas o pai dá destino. O pai, ele aponta para onde ir. O pai, ele mostra o que deve ser feito. A gente precisa entender esse tipo de coisa para poder entender o que quer dizer a palavra paracaléu. Ela é a junção de duas palavras, para ou paras, né? Que quer dizer junto, ao lado de alguma coisa, né? Estar em algo, com o caléu, que é chamar, convidar. Então, basicamente, se a gente pegar só o literal dessa palavra, do paracaléu, seria convidar, chamar, convocar para estar do lado. Amém? Então quer dizer que para mim ser discípulo, pastor, eu preciso estar ao lado? Nem sempre. A palavra discipulado ou ser discípulo é muito mais profunda que simplesmente caminhar junto. Ela é muito mais profunda do que simplesmente termos uma amizade. Ela é muito mais profunda do que estar todos os quartas, terças, quintas, sábados, sei lá, na célula. Ela é muito mais profunda do que estar todos os domingos no culto. Quando nós deixamos de ser discipulados, quando nós nos propomos a sermos discípulos, nós temos que entender que a profundidade disso é muito maior. Porém, a recompensa de se tornar discípulo, ela é maior do que ser uma pessoa consolidada e ela é maior do que a pessoa que foi ganha. Amém? Digamos que é como seu time foi ir até a Série A de um campeonato de futebol. É muito mais difícil, porém, é muito mais benéfico. Então, quando nós nos propomos a sermos discípulos, nós temos que entender que é mais difícil do que as outras duas etapas. Porém, o bônus é maior. Então vamos lá. Paracaléu, ele tem alguns significados. Por exemplo, em 2 Coríntios, na frase, bota aí 2 Coríntios 1:4, por favor, Charles. Aqui foi usada a palavra paracaléu, mas num sentido consolar, ali ó, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes para os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação, que nós mesmos somos consolados por Deus. Isto aqui, onde diz consola, consolar e consolados, existe a palavra paracaléu. Ela tem esse sentido. Então diga para alguém próximo, diga, olhe assim, você sabe que quando eu me deixo ser discípulo, eu sou consolado? Você precisa entender isso. Quer ver outro sentido que a palavra traz? Coloca para mim aí 1 Tessalonicenses 5:11. Por favor. Pois isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estás fazendo. Ali onde diz encorajai-vos, do verbo encorajar, ali está a palavra paracaléu. Aqui ela tem um sentido de animar, encorajar, incentivar. Pô, que eu aposto que botar um professor para vir dar aula de grego pra gente, chato pra caramba. Paciência, quem manda ele mandou vir. Mas você está
entendendo o que eu quero dizer? Ali, ele está encorajando e usando a palavra paracaléu, que é a palavra que diz o quê? Convidar para estar de onde? Aonde? Ao lado. Então, quando você se põe a ser discipulado, quando você se coloca na posição de discípulo, pastor Ariel, nós somos encorajados, nós rumamos. É como Paulo disse, né? Eu prossigo para o alvo, né? Não importa o que venha, nós temos um destino, é isso, nós precisamos ser encorajados. E quem nos encoraja é justamente o discipulado, é estar ao lado. Não adianta você ser ganho. Por que a gente muitas vezes vê muita gente chegando, algumas permanecendo, mas muito poucos sendo discípulos de fato de Cristo? Sabe por quê? Porque isso é difícil. Continuar sendo encorajado através, quando a gente vê tudo que se lança à frente, todas as diversidades, todas as coisas que se propõem a nos afrontar. É sobre isso. Porque nós não nos tornamos discípulos para nos fortalecer no discipulado. Amém? Hoje de manhã foi engraçado que eu aí mandei o comprovante para o nosso. Chegou. Aí digo, já sei o que é, né? Aí ele me fez uma pergunta, aí eu respondi, aí tocou o telefone, ele me ligou. Tu tá todo mal aí? Vai pregar hoje? Eu digo, vou. Tá, mas tu tá... Eu digo, cara, eu vou. Não me interessa. O senhor não disse, não me deu essa oportunidade, não me chamou para isso, não me deu essa tarefa. Então, acabou, meu. Acabou, já preguei debaixo de chuva, já preguei de... É nisso. Não importa o que eu... as pernas, seus braços. Porque eu me deixei ser discipulado. Porque o discipulado no dia a dia, ele não é fácil. Por isso que ele precisa nos ser encorajados no discipular. Amém? Bota Hebreus 3:13 para mim, por favor, Charles. Isso aqui é só introdução, tá, gente? Eu prometo que eu não vou passar da meia-noite. Para dizer que o culto acabou hoje ainda, né? Vamos lá. Aqui tem, ó. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o que se chama o dia, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Sabia que quando você é pecador, você é bruto. Por isso que eu luto sempre com a minha brutice. Vamos lá. Ali onde diz exortar é paracaléus. Porque a exortação é necessária na nossa vida. Eu vou te exortar antes de começar. A gente precisa aprender a escutar, a ter o puxão de orelha. Não só isso, porque exortar sim poder em receber um xingão, em receber exortar como uma correção. Nós, como discípulos, nós estamos dispostos a sermos exortados, a sermos consertados, a sermos colocados no destino certo. Amém? A gente precisa entender isso. A gente precisa ter alguém que está errado. Está errado. Você precisa mudar. Ah, pastor, é fácil falar. O senhor é pastor? Não. Agora deu uma diminuída. Mas eu levava umas 7 dias da semana. Bota aí, para não dizer que era... Bota umas 10 por semana assim, rolava. E eu confesso que muitas vezes eu ficava muito chateado. Eu digo, pá, cara, posso ser chato. Ele, pá, tudo que eu faço. Um dia eu me dei conta. Sim, ele está sendo pai espiritual. A paternidade dele está cuidando de mim. Queridos, eu queria que você enxergasse eu chegando nessa igreja há 20 anos atrás.
Mas aí, engraçado, porque às vezes eu digo, Pati, o apóstolo inventa cada uma. Olha só, me xingou por causa de uma besteira. Não é besteira. E eu estou há 20 anos assim, entendendo que eu preciso a cada dia ser exortado para melhorar. Hoje eu sou de uma forma diferente. Não sou mais exortado do menino que chegou aqui há 20 anos atrás. Hoje eu sou exortado no nível de um pastor que deve ser exortado. As coisas que pastores são exortados também. Antes de ser um pastor, eu sou o que, pastor Caleb? Uma ovelha. Então nós precisamos entender que Paracalelos também é exortar. E aqui sobre Paracalelos, bota Romanos 12, 1. Por favor. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus, e que é o vosso culto lógico ou racional. Lá em rogo-vos, a Paracaléu. O contexto aqui, Paracaléu tem o quê? O sentido de clamar, pedir, rogar, suplicar. Quando nós nos permitimos ser discípulos, a gente tem alguém que clama, suplica e roga por nós. Mas vocês, pastor, não fazem isso por todo mundo? Sim. Eu vou contar um segredo aqui de pastor, de apóstolo, tá? A nossa oração aqui é meio assim: Senhor, cura a igreja. Senhor, sai a igreja, liberta a igreja. Mas quando nós temos um discípulo, a gente faz assim: Pastor Lucas, estou com muita dificuldade financeira. Estou devendo para esse. Está difícil, estou sem emprego. Aí meu discipulador, quando eu me permito fazer isso, ele faz o quê? Ele dobra o joelho dele. E ele ora. E ele diz assim: por favor, Deus, eu suplico pela vida do Leonardo. Eu clamo pelas dificuldades do Leonardo. Você entende que quando você é discípulo, você está próximo, você está colado, você é alguém que é íntimo na sua essência. Amém? É quase impossível você dizer que é discipulado à distância, porque esse discipulado à distância não existe. Você pode dizer que é discípulo de quem você quiser. Se você não está perto, na medida do possível, é discípulo. E nós precisamos buscar essa proximidade. Amém? Até que hora vai, apóstolo? Vamos lá. Acho que a gente era namorado. A primeira vez que tu viu o apóstolo me exortar de verdade. Nós éramos namorados, aquelas várias borboletas ao nosso redor. Nunca tive tanto ânimo para vir para o culto só para ver a Eti. Aí eu vinha para o culto. Eu tinha um cisma que vocês não têm noção. Que eu dizia assim, não. Ou esse homem vai, ele prega de 12, de não sei o que. Ou esse homem vai ser meu discípulo. Eu vou ser discípulo dele. Eu vou ser 12 dele. Mas eu vou. E ele me bota. Ele já me mandou, já fui discípulo do pastor Caleb. Fui discípulo do pastor Marcelo. Fui discípulo até do pastor, sei lá, eu fui discípulo de todo mundo que pode imaginar dentro dessa igreja. E eu disse que não é possível. Eu confesso aqui, eu abri meu coração e digo, não, esses pobres bichos aí é 12 do apóstolo. Mas não, você é? Não é possível. Não, eu quero, porque eu quero. Aí ele vai ter que me engolir. Até a síndrome do Zagalotis, vai ter que me engolir. Vai, eu incomodava. Gente, vocês não têm noção que eu enchi o saco desse homem. Ele dizia, não, mas para ser meu discípulo, precisa de... Eu digo, não, eu quero. Aí um dia, sei lá, foi de detalhe. No final de alguma reunião, algum culto. E eu lá de mão com a Eti. Hoje eu nem ando mais de mão com ele, mas na época até andava, né? Eu e ela, assim, apaixonadinho.
Digo, apóstolo, como é que o senhor vai me chamar para ser seu 12? Ele estava fechando, vocês moravam aqui, ele estava fechando o portão. Cara, ele jogou a chave no... Virou para trás assim, ó. Cala a boca! Tu não vai ser meu discípulo! Nunca! Tu não presta! Eu não te quero! Faz uma coisa! Tu quer ser discípulo meu? Ora! Se tem alguém que muda o meu pensamento é Deus. Eu não te quero como discípulo. Não entendeu ainda? Foi assim que ele falou comigo. Fiquei olhando, põe na frente ainda da namorada. Aí Tiane olhou para mim depois e disse assim, eu não sabia que o apóstolo era assim. Eu digo, Ele disse assim, entende uma coisa. Tu precisa se deixar ser discípulo, cara. Aí eu fui para casa chorar em posição fetal. Não. Mais ainda. Agora tu vai ter que me engolir mais ainda. É isso? Então é isso. Eu não estou dizendo para você se submeter a algumas. Mas o que estou dizendo assim, a gente tem que se colocar à disposição. E eu comecei a ser discípulo dele. Direto, vamos dizer assim. Porque eu me propus a ser moldado por ele. Era muitas vezes que eu chegava aqui e ele olhava para mim assim. Que é piada minha do pastor Sérgio até hoje, né? Que ele olha para mim e diz, o pastor Mulambo aí. Porque o apóstolo olhava para mim e diz assim, tinha outra roupa para vir aí. A piada, às vezes vocês veem o pastor Sérgio rindo, é por causa disso. Que ele chegava sempre e dizia assim, até nisso, os caras, tu vai ser um pastor, cara. Te ajeita. Eu acho que eu estou ajeitadinho hoje, tá, gente? Não sei. Mas, estão entendendo? Claro, são coisas bobas que eu estou fazendo você ter. Mas a gente precisa entender a disposição de ser discípulo. E agora nós vamos ver as coisas sérias no ser discípulo. Amém? Em Provérbios 19, 20 diz assim, ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias que estão por vir. Amém? Quando a gente se permite a ser discípulo, Maurício, a gente não pode ir com um pensamento de buscar o que a gente quer. Que é fácil. Isso se chama internet, YouTube. O YouTube a gente busca o que a gente quer, escuta o que faz bem para a nossa alma, para o nosso coração. Está tudo certo. Tem o tio do banquinho lá, que é meu xará, né? Que chora no banquinho e fala o que a gente quer escutar. Mas você não é discípulo dele, me desculpa. Você é discípulo daquele que está junto com você. Você precisa entender isso. Se deixar ser discípulo, muitas vezes a gente não vai encontrar o que a gente desejava. É igual o filho, que quando pede alguma coisa para a gente, acha que vai receber um sim e recebe um não. E muitas vezes acha que vai receber um não e recebe um sim. Mas ser discípulo é isso. É ir buscar aquilo que é necessário para a nossa vida. E não aquilo que nós queremos ouvir ou aquilo que vai fazer bem para o nosso coração, para a nossa alma, que nós vamos dormir felizes. Não, muitas vezes o discipulado é isso. É buscar aquilo que é necessário para nós. Amém? Precisamos entender isso. Nós precisamos procurar buscar isso. E eu quero 5 características aqui de uma pessoa que se deixa ser discipulada e o que ela encontra nesse discipulado. Amém? Todo mundo está me escutando? Está me entendendo? Está na bênção? Hoje eu vim aqui ensinar. Eu sei que eu não sei cantar muito, essas coisas. Sei que quando o pastor Sérgio vier aí, vocês... Mas vamos lá. Primeiro, o que a gente encontra num discipulado? Diga, disposição. Quase que o antigo eu veio aqui. Discipulado tem que ter disposição. Quase que nem um que tinha antigamente. Mas para você ser discipulado, você precisa de disposição, querido. Ânimo. Buscar isso. Cara, tenta imaginar. Quem consegue imaginar o apóstolo mandando alguém calar a boca? Alguém que já viu o apóstolo mandar alguém calar a boca? Eu já. Mas tipo assim,
que eu incomodei esse homem, cara? Para ele se transformar que ninguém conhece. Acho que foi o Augusto dele, né? O lado Augusto dele veio assim, tem disposição, tem que buscar. Uma pessoa que deseja de fato ser seguidor de Jesus Cristo tem que ter disposição e deixar o discipulador cuidar da sua vida, com conselhos, palavras e correção, destino, caminho. Querido, só para você ter a peregrinação que eu fazia às vezes. O Lucas está ligado. Sou nascido e criado na Tablada. Aí quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma da capenga. E aí fazia, eu não tinha grana pro ônibus, sacou? Meu pai não era crente, para a igreja não ia me dar dinheiro. O que ele fazia? Só que aí na época tinha umas paradas de rádio. Tinha um monte de programa de rádio. Aí eu pegava todo sábado, pegava a bicicletinha, vinha aqui na Imigrantes, que era aqui no... Não, minto, era aqui no Pestano, aqui no Getúlio. Não, detalhe, depois. Tinha primeiro meio-dia, fazia com a apóstolo, eu vinha da Tablada, aqui acho que é Pestano ainda, na avenida aqui. Ia na rádio ali, não me lembro qual era o nome daquela rádio. Aí fazia um programa de 1h e pouco. Aí abaixava, terminava o programa, o apóstolo não dava almoço, pegava lá para casa do tio Flávio. Cadê o pastor Flávio? Não veio hoje? Não, tá aí? Não tá. Pegava e ia lá. Aí chegava lá, era o Lucas, o tio Flávio, com um monte de cereja. E detalhe, Areal Fundos, tá? Lá na charqueada quase. Que é na esquina da charqueada, né, Lucas? Aí chegava lá, pegava uma pastinha cheia de CD. Tem gente aí que da rede jovem nem sabe o que é CD, né? Voltava ainda pro Dunas para fazer o rádio. Terminava, era toda tarde, né, Lucas? 3 horas de programa. Terminava o programa de rádio, vinha para a rede ainda. Aqui, depois tinha que voltar. Às vezes eu baixava uns pousos lá pelo Lucas, em algum lugar assim, mas esse que eu aprendi. Todos os dias nós fazíamos um programa de rádio. E às vezes quem estava lá, caramba, eu. Posso? Deixa eu falar nesse programa aí, apóstolo. Posso? Viu uma palavra não sei o que quer dizer apóstolo? Posso? Tô gostando da menina não sei o que, apóstolo. Posso? Cala a boca, cara, não te aguento mais, mano. E tudo foi assim. Era disposição. Às vezes eu me cobro, sabe? Por que eu ainda não tenho essa disposição toda? Tá certo que eu tô 20 anos mais velho. 2 filhos e uns cabelos brancos a mais. Mas por que eu não tenho esse pique todo? Por que eu não estou sempre junto? Cara, eu ia para os encontros, nem dormia. Assim. Passava o encontro acordado. Se eu não tivesse nascido de novo, acho que até dizia que eu estava usando alguma coisa no encontro, que eram os olhos estalados, eu digo, não dormia, era empolgado. Comendo chocolate toda noite, para o mal dos rins e não aguenta chocolate, o pastor Calé. Era assim, gente, era pique, era para tudo. Tinha rede que eu vinha ministrar, ainda descia para receber o apelo depois aqui ainda, porque era tudo junto, era assim. A gente precisa entender isso. Tem que ter disposição, se doar para ser discípulo. Ah não, mas aí eu não quero. Só que tu não vai ter bônus daquilo que o discipulado te proporciona. Você precisa entender isso. Você precisa se doar, ser disponível para ser discípulo. Não precisa fazer essas loucuras que eu conto para vocês. Mas seja disponível. Esteja disposto a ser discípulo. Amém? Segundo, comprometimento ou compromisso. Essa é a parte onde você pega a sua agenda de tempo e escreve lá, ó, discipulado. Aí você avisa o seu líder ou o seu futuro líder
dizer assim, tal dia, tal hora, eu preciso conversar. Porque existem algumas diferenças, pessoal. Quando nós nos reunimos no canto da igreja aqui, para conversar algo, isso não é discipulado. Isso é uma conversa. Quando você pega o WhatsApp e manda um WhatsApp dizendo, pastor, ora por mim, eu estou com uma dificuldade com o meu esposo, ou com a minha esposa, isso não é discipulado, isso é um pedido de oração. Quando você chama o pastor, ou a pastora, ou o líder, ou alguém, conta como do seu marido é porco, não toma banho há 4 dias, você não aguenta mais, isso só está fazendo uma fofoca do teu marido, entendendo? Discipulado. O máximo que nós pastores fazer é dizer assim, não, vou dizer para ele tomar um banho, né? Perigando ele brigar comigo. O que é discipulado? É sentar e ser ensinado, moldado, adestrado. Às vezes a gente acha que discipulador é a Alexia. Tem a pastor Galera, sei que tem. Quem é que tem a Alexia em casa aí? Aquele que fala aí. Alexia, toca tal música. Toca. Alexia, acho que eu vou ficar rico, vou inventar uma Alexia discipulador. Né? Não ia dar. Mas muitas vezes a gente acha que o discipulador da gente é a Alexia. Pastor, estou com um problema. Tá, e aí, vamos sentar. Não. Tem que adivinhar o problema que eu estou. Aí arrumar o problema que eu estou. Não é assim que funciona. Discipulado, você tem que se permitir sentar na frente de alguém, tirar a sua casca que você tem de sei lá o que, e dizer, esse sou eu, ó. Sérgio, esse sou eu. Ó, tô chegando aqui, pastor, com droga, pastor. Eu não sei mais o que fazer, eu tô errado aí. Foi o que aconteceu comigo, tá? Tô dando esse exemplo meu. Senhor Sérgio, eu não entendo essas paradas de crente aí. Minha família é crente, tem pastor, apóstolo, arcanjo, querubim na família, tem tudo. Eu nada, sou esse cara aí. Preciso de ajuda, tem que tomar um rumo na minha vida. E está disposto a entender o que o pastor Sérgio vai me trazer, conselhos bons para mim, bíblicos, que vai me dar destino, que vai me dizer, muda tuas companhias, ora mais, jejua mais, ter uma palavra juntos, vamos fazer um propósito juntos de oração. O que mais está precisando? Vamos trabalhar junto nisso, vamos mudar isso na tua vida. Isso é discipulado. E nós só vamos ter as soluções de discípulos se permitirmos tomar essa atitude de baixar a guarda para os nossos seguidores. Amém? Eu vou perguntar, mas você não precisa responder, tá? Quem aqui não tem discipulador na sua vida, só reflita, não responda. Se daqui você é novo aqui na igreja, você nunca veio a primeira vez, cabe a você pegar e hoje essa oportunidade de se tornar discípulo e dar um passo gigante na sua vida, que é justamente aprender desde cedo a ser moldado no caráter de um verdadeiro cristão. Amém? Dito isso, vamos para a próxima. Cuidado e amor. O discipulado, ele é cuidado e amor. E quando nós nos entregamos ao discipulado, nós nos entregamos à essência de Deus, que é o que? Amor. Nós nos entregamos para sermos amados, para recebermos,
para receber de fato o amor derramado na cruz. Ah, mas isso é o Espírito Santo? Sim, querido. Muitas vezes através de pessoas que realmente vão se interessar por você, que realmente vão querer o seu bem, pessoas que vão amar você, pessoas que vão deixar de clamar por si para clamar por você, pessoas que vão deixar de falar com Deus e pedir para serem abençoadas para pedir que você seja abençoado. Quando você se torna discípulo, você acessa esse tipo de amor, o amor incondicional, aquele que está lá na cruz. Você acessa o amor divino. Amém? Nós precisamos entender que o discipulado é sacrifício, é dedicação, é ação, é transpiração, é vida. É amor que faz a roda do discipulado girar. É que nem eu sempre falo, muitas vezes eu ministrei isso para os jovens, eu digo, o que é o amor? O amor não é simplesmente aquelas borboletas na barriga, coisa mística que a paixão te traz. O amor é a decisão de encobrir defeitos, encobrir falhas, encobrir a humanidade, às vezes, da outra pessoa que está no outro lado do discipulado, que é o discipulador. Eu tenho certeza que se você conviver comigo uma semana, você que não convive, você vai chegar a propósito e dizer, pelo amor de Deus, esse pastor aí, cheio de coisa aí para consertar. Sim, eu sou humano, assim como cada um de nós. O problema é que muitas vezes a gente não entende que amar é justamente isso. É entender que amor é decisão. Eu decido me deixar moldar. Eu, Leonardo, eu me permito ser discipulado. Então, todos aqueles que são meus discípulos, ou que se dizem serem meus discípulos, eles têm a plena convicção de que mesmo eu estando errado, existe alguém me dando destino. Muitas vezes a gente acaba sendo pessoas que acusam todas as outras pessoas de muitas coisas e não se permitem serem discípulos. Cuidado com o seu ego, hein? Qualquer dia você não consegue entrar dentro da igreja, o portão é pequeno ali, o ego fica grande demais, ele tranca na entrada ali. Cuida. A gente precisa começar a baixar a guarda. A gente não é dono de nada, de todo conhecimento. Tem 20 anos que eu estou na CCR. Senhor. E tem 20 anos que eu vejo que tem algumas coisas que de tempos em tempos mudam. Está numa célula, está na outra, 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 e procura um, procura outro, procura outro, procura outro. E todo mundo é ruim. Ruim é você. Que não entendeu ainda que você precisa baixar a sua guarda e se deixar ser moldado. Baixar a sua guarda e se deixar ser ensinado. Baixar a sua guarda e permitir que o amor de Deus abrace você através de uma conversa, através de um líder, de um discipulador, alguém que lhe entrega destino. Amém? Peguei pesado ou não? Intenções corretas. 4, já vamos acabar, tem mais 18. Você pode ser amigo de uma pessoa, ir na casa, comer, fazer festa, churrasco, me convida quando fizer churrasco. Mas isso não vai ser um discipulado. Não. Não, apóstolo, sábado eu vou lá tomar um café. Aí, domingo, aqui na igreja, fui num discipulado ontem. Não, fui tomar café. Se vai tomar café, leva o pão, pelo menos, né? Mas assim, isso não é discipulado, querido.
Isso é amizade, carinho. Ah, então quer dizer que não pode ter café no discipulado? Muitas vezes é falta de tempo ou coisa, né? A gente acaba... Eu quero mostrar para você que conversas vãs não são discipulados. Discipulado é literalmente a gente descortinar a nossa vida, para que a nossa vida tome destinos e rumos que deveriam ter sido tomados há muito tempo. É para correção, é para aprendizado. Está fazendo sentido isso para você? Eu tenho uma coisa assim que eu tô há 1, 2 semanas andando assim, como quem pisa em nuvem. Porque há muito tempo, isso faz parte do amor paternal. Há muito tempo, eu venho conversando com a Cecília sobre a importância dela aceitar Jesus. Olha só. E eu sempre dizia para ela assim, tu precisa aceitar Jesus. E ela me olhava, pai, eu tenho Bíblia, eu oro todos os dias, eu falo, eu tenho a palavra aqui. Pô, tu e a mãe são pastores. Por que eu... Jesus. Te vira. E aí Tiane sabe, meu papo é assim, te vira. Eu tive que ir lá todo ranhento na frente chorando. Tua mãe também fez isso lá na campanha. Tu tem que fazer. Filha, decisão por Jesus. E já fica o recado para filho de crente, filho de pastor. Se você não fez, faça. A decisão é sua. E esse era o destino que eu dava para Cecília. Filha, o pai está aqui porque deve mas eu não estou aqui para aceitar Jesus por ti. Meu papo sempre foi assim com ela. Aí agora ela está maiorzinha. E ela decidiu que quer vir para a rede de jovem. Não tem idade, mas ela veio para a reunião da dança com a Vanessa. A Mari trouxe ela. Sei que teve a rede, teve o apelo para aceitar Jesus. E aí os abençoados da mídia nem para filmar, né? Pô, sacanagem. Aí eu fiquei sabendo que ela veio na frente e aceitou Jesus. Glória a Deus, meu discipulado deu certo. Meu amor de pai deu certo. O destino paternal deu certo. A gente não ia tratar assim, mas às vezes a mãe ia, se fosse eu, ia dizer, não, mas ela já é nossa filha de pastor. Não, querida, o destino é esse. Tu crê na convicção de Cristo? Crê, pai. Não, eu quero Jesus, então tens que aceitar Jesus. Muitas vezes o discipulado ele vem assim. Não, mas meu líder... Não tem não, é assim. Sim, querido, aprende, é ensino. Não tem como abençoar por Pix. Vou fazer um Pix bênção aqui. Mandar cura pro fulano. Mandar cura. Não, a gente ora, Deus nos usa às vezes, né? Muitas vezes o discipulador, o pastor para orar. Mas você tem que entender que tem que sentar e o destino e a prova é sua. O discipulador vai fazer isso por você. E quando a gente decide ser discípulo, a gente precisa se colocar à mercê desse tipo de coisa. Amém? A gente se coloca à mercê de tanta besteira, tanta bobageira. E a gente não se dá conta que às vezes é só sentar na frente de um discipulador, pelo mais simples que ele seja, e mostrar as suas falhas para serem tratadas por eles. Amém? 5. Misericórdia. Agora. Nós precisamos ter misericórdia ao sermos discipulados. Nós precisamos ser misericordiosos. Quando a gente não é misericordioso,
a gente não se permite ser discípulo. Opa. Quando a gente não exerce a misericórdia do céu, a gente não deixa com que o discipulador acesse a nossa para que nos trate em várias coisas. Porque a pessoa que não tem misericórdia, ela tem aquela famosa frase assim, ó: quem que a apóstola acha que é para vir falar alguma coisa para mim? Tá entendendo? Muitas vezes buscamos a misericórdia para nós, mas nós não temos misericórdia com aqueles que muitas vezes doam a sua vida para que a nossa vida vá tudo bem. Faz sentido isso, gente? Vou dar um exemplo que quase ninguém sabe aqui. Mas um dia antes da Etienne ganhar o João, olha só, o apóstolo estava fazendo as orações por célula e tudo mais. A Etienne estava sentada aqui na cadeira onde está o pastor Sérgio, perdendo o líquido da bolsa. No outro dia de manhã nasceu o João. Estava marcado para isso. E ela veio. Foi porque ia ter oração das células aqui. Você entende isso? Glória a Deus, não aconteceu nada e nem ia acontecer, mas enfim. Você entende que muitas vezes a gente deixa de dormir para orar pela sua vida? Eu não estou falando isso com um tom de acusação, Deus, gente. Mas para você entender que mesmo que o discipulador seja falho, ele lhe quer bem, ele ama, e ele faz tudo o que é possível a ele para poder te ajudar. Muitas vezes o seu discipulador ou a pessoa que você busca para ser discipulada por ela está em dificuldades maiores do que a sua. Mas muitas vezes ele chora muito mais pela sua necessidade do que da sua própria. Eu vou contar uma coisa aqui, mas só para você rir mesmo, né? Fazia programa de rádio. E aí, já pro final, assim, o apóstolo deixava a gente meio que ia eu e o Márcio, que é um outro rapaz que vem aqui na igreja. E aí nós assim, e aquela coisa, solteirice batendo, né? E todo mundo querendo casar, 20, 21 anos, né? Lá de cara, pô, não acho ninguém para namorar, para casar, estamos aqui, uma coisa de jovem. Aí nós fazendo rádio lá, daqui a pouco, bateu um cara na porta da rádio. Te atendeu. Aí o guri chegou assim: vem aqui, os irmãos são abençoados, não sei o quê. Vim aqui, aí estava ele mais outros dois, eu acho. A gente veio aqui para vocês orar por nós. Isso é, irmão, a gente baguri mesmo, assim. Nem célula acho que a gente tinha na época. Assim, ó. Tá não, o que houve? Nós arrumar uma varoa para nós. Tal, nós precisamos casar. Eu olhei pro Márcio assim. Eu digo, Buiú, estamos ferrados, nós estamos melhor que eles, cara. Aí, não piora. Tava por você, né? Aí tava tocando as músicas, a gente orou pelos caras assim. Os caras foram embora. Gente, isso é sério. Passou acho que umas 2, 3 semanas. Os caras mandaram testemunho por mensagem. Tudo com o namorado. Eu olhei pro Will e disse, pô, nós estamos mal, hein? Oramos pelos caras, os caras vão casar. Nós estamos aqui, os dois fazendo programa de rádio. Mas a vida do discipulador às vezes é isso, gente. A gente de dívida, sem grana, sem orando pela bênção na sua vida.
Às vezes a gente está doente, curado em nome de Jesus, mas o apóstolo ficou sentado semana passada e clamando pela sua saúde. E às vezes a gente, por não ter a misericórdia do céu, a gente olha e diz assim, não é nada mais do que a obrigação desses caras. Então quando a gente decidir ser, a gente precisa ser a misericórdia também. Pela vida do outro e pela nossa vida. Amém? Fez sentido isso, gente? Como eu falei, a história de Elias e Eliseu no início não foi fácil. Era muita coisa a ser percorrida, muita dificuldade. Mas tem uma frase que é muito impactante, que toda vez que Elias ele ia para algum lugar, ele dizia assim, ô Eliseu, vou para tal lugar, tá? Fica aqui, que eu vou ali e já volto. O que lembra o que Eliseu dizia? Mais ou menos isso, né? Se tu vai, eu vou. Ele dizia assim, assim como meu Senhor vive, eu não te deixarei. Né, pastor Leal? Mas tu não entendeu, Eliseu? É ruim, tem que atravessar um rio. Interessa. Tô junto. Eliseu, tô junto. Assim como meu Senhor vive, não te deixarei. Eu vou estar junto. Eu vou te acompanhar. Eu vou te escutar. Eu vou te seguir. Eu vou tomar isso para a minha vida. E quando eu apanhar, né, a gente brinca, eu vou apanhar sabendo que foi com amor. Quem aqui já apanhou da mãe ou do pai? Às vezes vem a correção de uma forma que a gente não gostaria. Mas a gente precisa entender que ela vem para o nosso bem, é para nos dar destino. Amém? A gente precisa aprender a ser discípulo. Amém? Feche teus olhos. Eu quero que você reflita agora. Como você tem sido como discípulo? Como você tem agido? Se essa palavra fez sentido para você, seja você já um discípulo daqui um pouco e se deu conta que, olha, eu sou um discípulo, mas eu vi que talvez algumas atitudes minhas estão um pouco equivocadas. Eu gostaria de me tornar um discípulo melhor. Pode ser seu caso. Pode ser o caso de você não ser discípulo de ninguém ainda e entendeu nessa noite que precisa buscar um amor de pai. Lembre-se, discípulo, ser discípulo é buscar o amor paternal. Talvez você diga assim, mas Léo, pastor, eu nem tenho pai, eu nem sei como é ter um pai. Então, um discípulo, um discipulador na sua vida vai te ensinar a ter um melhor relacionamento com Deus, porque Deus é pai. Ah, mas é só no masculino? Não. Você, mulher, quando discipula alguém, ou quando procura uma outra irmã para ser discipulada, de certa forma é o amor paternal que está ali. Lembra da palavra da semana passada? A mãe geralmente segura o filho para si, né? Com o rosto no seu colo. Ali, ó, tem irmã segurando um bebê ali, com o rosto para si. Geralmente, os pais seguram para frente, que é mostrando o destino mesmo. Hoje não mais, mas antigamente, em tempos não tão distantes, o filho já para ensinar a sua profissão,
pegava o filho, ele que ensinava a andar de ônibus, ele que ensinava a ir no mercado, ele que ensinava... Porque a paternidade é para dar destino para a gente. Amém? Eu quero te fazer uma proposta nessa noite. Se você quer mergulhar nesse amor paterno chamado discipulado, quer se deixar ser discipulado, quer se deixar ter um pai na fé, seria a palavra mais adequada. Fique em pé. Vá ficando em pé. E comece a orar sobre isso. Eu quero te fazer um outro convite. Se você quiser, e se você entendeu essa palavra da forma que ela deveria ser entendida, vem aqui na frente. Vamos orar junto. E esse é um tempo de se deixar ser discipulado. Você vai acessar o amor de pai, o amor paterno da visão. Talvez você está aqui, seu discipulador está aqui. Talvez você tenha algumas coisas para acertar com seu discipulador. Esse é o momento. Talvez acabe essa reunião e olhar para alguém e dizer assim: fulano, você aceita ser meu discipulador? Ah, mas eu já sou um pastor, eu já sou um líder. Não importa. Todos nós somos discípulos.